Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos continuar o nosso cursinho de matemática básica, onde a gente vai representar frações, tá? São aqueles exercícios típicos de representação de quantidade, de representação de figura, qual fração representa, tá? Então, vamos lá. Número 1. Os triângulos representados na cor amarela representam que fração da figura? Então, eu tenho duas figuras e eu vou representar a fração que mostra a parte amarela de cada uma. Então, vamos começar por esta. Eu tenho aqui uma figura quadrada e ela tá dividida em 4 partes, tá? Então, o total de partes a gente sempre vai colocar no denominador, que é a parte de baixo da fração. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai colocar o número 4, que é o total. Tá dizendo para fazer uma fração, né, nesse formato aqui, que represente a parte amarela. Então, qual a quantidade que tem de partes amarelas? Uma só. Então, é uma peça amarela para um total de 4 peças. Sempre assim, o total embaixo e em cima aquela que tu quer mostrar. Então, 1/4. Aqui, nessa outra, a gente vai contar o total. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 peças e pintadas eu tenho 1, 2, 3. Então, como que é o nome dessa fração? 3/8, tá? Agora, aqui no exemplo 2. Uma semana tem 7 dias. Então, o total dos dias da semana é 7. Então, qual vai ser o nosso denominador? Que é a parte de baixo. Vai ser 7. Para todas as respostas, vai ser 7 a parte de baixo, tá? Porque o total de quantidade de dias que tem a semana são 7. Então, o total sempre vai embaixo no denominador. Que fração da semana é representada por 2 dias? Então, 2/7. 6 dias, 6/7. Um dia, 1/7. E 7 dias, 7/7. Aqui eu quero explicar para vocês que quando o numerador, que é o de cima, é igual ao denominador, que é o de baixo, a gente diz que isso aqui é um inteiro. O que significa um inteiro? Significa que são 7 dias de uma semana que tem 7 dias. Então, é uma semana inteira, tá? Semana fechada. Então, numerador e denominador iguais, a gente pode trocar pelo número 1, porque é um inteiro. Mais adiante, no decorrer do curso, a gente vai aprender, né? Simplificar uma fração, a gente vai ver essas questões aqui. Mas a gente já vai adiantando, né? O que a gente pode. Aqui, vamos lá no nosso exemplo 3, que diz o seguinte: Lúcia comprou 1 dúzia de ovos para fazer um bolo. Então, qual é o total de ovos? Quanto que é 1 dúzia? 1 dúzia é 12, tá? Na receita, pedia 5 ovos, mas ela resolveu utilizar 4. Qual fração representa a quantidade de ovos que Lúcia utilizou para fazer o bolo? Então, apesar de na receita pedir 5, ela utilizou 4. Então, qual é o total de ovos? Lembra que o total a gente coloca sempre no denominador embaixo? O total é 12. E ela utilizou quantos? Ela utilizou 4. E aqui tá pedindo quanto que ela utilizou e não quanto que dizia na receita. Então, como que é o nome dessa fração? Lembra que na aula anterior a gente aprendeu a escrever corretamente uma fração? Essa aqui, o denominador passou do 10. Então, são 4/12 avos. A gente pode até escrever aqui. Se vocês estão anotando, podem anotar também, pra gente memorizar, tá? Eu adoro escrever quando eu tô aprendendo uma coisa, tá? Quando a gente escreve o nosso aprendizado, a gente memoriza melhor, tá? Eu, pelo menos, memorizo melhor. Vamos lá no exercício 4. Ainda sobre, né, o exercício anterior, responda. Letra A. Que fração representa a quantidade de ovos que a receita pedia? Então, a receita pedia 5
de um total de 12 ovos, tá? Então, 5 dozeavos. Letra B, que fração representa a quantidade de ovos que sobrou? Apesar de na receita pedir 5, ela usou 4, né? Então, 12 menos 4 que ela usou. Quanto que é 12 menos 4? 8 ovos. Então, sobrou 8 ovos. E como que a gente mostra isso em formato de fração? Porque o exercício diz assim, ó, que fração? Então, 8 de um total de 12. 8 dozeavos. Vamos escrever? 8 dozeavos. Tá bom, gente? Esse exercício aqui era para mostrar como que a gente representa frações, tá? A gente não tá calculando aqui fração de quantidade, a gente tá só representando as frações em situações, né, do cotidiano. Tem várias situações do cotidiano onde a gente pode representar as frações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aí no comentário. E na próxima aula a gente vai aprender a calcular, agora sim, a fração de uma quantidade. Tá bom, gente? Um beijo a todos e bons estudos.